numa época em que a palavra dos homens caiu no descrédito, em que a desconfiança habita em muitos corações, a única alternativa da humanidade hoje é ouvir a voz de Deus. Hoje já não se ouve mais a voz de Deus no cair das chuvas. Hoje já não se ouve mais a voz de Deus na passagem do vento. Nem do meio de uma brisa suave se ouve mais a voz do Criador. No livro de Jó, no capítulo 33 e no versículo 14, já havia um registro desta situação. Na verdade, Deus fala uma ou duas vezes, porém não há quem atente para isso. O próprio Deus agora levanta a questão quando diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, os santos anjos se levantam no céu e se propõem a pregar o Evangelho. Mas Deus decide que isto não é tarefa de anjos, mas tarefa de homens. Então surge uma voz profética no céu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nos lábios do profeta se ouve a frase que sai da boca do Salvador da terra, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este acontecimento histórico está relatado no Evangelho de João, porque ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus foi o enviado de Deus para anunciar a salvação por intermédio da sua palavra, e a palavra é poder. Ele concluiu a sua missão, mas a obra não está acabada. Ainda hoje, Deus recruta nos quatro cantos da terra os seus legítimos mensageiros. Quem são estes instrumentos hoje? O que eles pensam desta missão? Qual o preparo que cada um possui? Como se deu o seu chamado? Não perca! Mensagens reveladas! Uma geração a serviço do Rei! Da palavra de Deus com o seguinte tema: os estatutos de Deus, divisa dado pelo ministério dos profetas, pensamento, convertei-vos ao Senhor. Mensagem da palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 13. Estaremos lendo aqui para que vós possais entender a revelação para o dia de hoje e andar nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram alto em todas as cidades, desde a torre dos Atalaia até as cidades fortes, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a lei que ordenei aos vossos pais, que eu enviei pelo ministério dos meus profetas.
toque de 5 segundos. O pau vai quebrar aqui hoje, a madeira vai cantar, o toco vai arrancar, o porrete vai descer nos demônios, a marreta vai esmagar a cabeça de Satanás, a panela de pressão vai explodir, os pratos vai se espalhar e a tampa da chaleira vai voar, a chapa vai ficar quente, a giripoca vai piar e a espada do Senhor vai cortar para os 2 lados aqui hoje, e o reino de Deus vai ser manifesto nesta geração. Se correr, o bicho pega, se orar, buscar e clamar, o bicho corre, o bicho foge. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu tenho observado que o nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, Ele tem dado os seus estatutos para que homens, mulheres, criança e ancião venha a observar como é que se deve seguir diante de Deus, como é que se deve ser espelho para o seu próximo. Ao observar a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, entre todas as nações, Ele escolhe os judeus, aos israelitas, para que viesse a ser exemplo, para que viesse a ser modelo. A Bíblia diz que tão somente Ele queria começar com o modelo padrão, que era Adão e Eva, mas na trajetória do início dos seres humanos, como casal no início da criação, que Deus fez macho e fêmea, Deus queria eles como exemplo, para que eles viessem a obedecer os seus mandamentos, para que eles viessem a obedecer a voz de Deus. Mas logo lá no início teve uma queda, teve uma caída, porque alguém entrou na história, e esse que entrou na história não foi convidado, esse que entrou na história não estava no catálogo para viesse a estar nos escritos de Deus, mas de repente vem ele no sapatinho de lã, e de repente vem ele na moita, no oculto, no escondido, e com palavra de persuasão começa a expressar e a verbalizar, dizendo para o primeiro casal que existiu no início da criação de todas as coisas de Deus, Deus tinha dado um ornamento, um mandamento, um preceito, para que eles viessem a obedecer tudo sobre a face da terra. Vós podeis tocar, menos da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, ali não tocareis. Mas de repente vem ele, aquele intrusão, e vem ele do quinto dos infernos, porque quando ele cai do céu, ele é o primeiro a inaugurar o inferno junto com os demônios. E eu vou falar. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento no ar, e a você que está me ouvindo e acompanhando, agradecer aqui ao vivo pela luz que acabou de chegar, ao pastor Antônio Rodrigo, que se sacrificou aqui para que viesse a ter luz aqui, porque sem luz seria até impossível eu falar tudinho que eu queria falar, mas agora eu estou vendo que Deus quer que eu falo. Então, se é para falar, hoje aqui o porrete vai descer nos demônios, e a marreta vai esmagar a cabeça do cão, e ainda que eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Arrebenta contra as muralhas de Satanás, porque essa praga do inferno está corroendo, está destruindo, está persuadindo, está levando homens e mulheres ao mais baixo nível da humilhação que se possa existir sobre a face da terra. Irmão, vou entregar tudinho aqui hoje, hein? Eu vou entregar tudinho
falando diretamente à mulher. Ele disse assim: Deus falou, Eva, mas não é assim. Não é assim. Toque e tu terás o conhecimento. Irmãos, irmãs, todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje, eu vou entregar tudinho no primeiro tempo e no segundo tempo. E eu vou ser sincero aqui de coração, para todos vocês que estão me ouvindo ao vivo. Estava tudo escuro aqui. A luz chegou agora, que o nosso amigo se esforçou. O nosso amigo, pastor Antônio Rodrigues, foi lá e comprou. Deixa eu ver que negócio bonito é esse aqui. Um interruptor e uma lâmpada. E eu vou ser sincero para todos vocês que estão me ouvindo, eu estava triste. Eu estava triste no meu coração. Eu estava triste, sabe por causa de quê? Porque a obra de Deus, irmão, eu levo a sério. Se é para pregar, eu levo a sério também. Se é para te despertar, eu levo a sério. E eu já estava conjecturando e imaginando aqui, não vai dar para falar tudo que se deve falar aqui hoje. E não ia ter um segundo tempo, porque se na hora que já estava tudo escuro, irmão, eu estou abrindo o coração aqui. Depois eu corto no Sal de Forge. 6.0. Quem conhece informática sabe o que é que eu estou falando. Eu estou abrindo o coração aqui. Eu estava pregando, mas logo no início ainda estava escuro, o Antônio Rodrigues não tinha chegado e eu já estava ficando triste. Falei, Deus, parece que hoje não vai dar. Hoje não vai dar. Mas Deus usou esse varão aqui agora para que o não vai dar, para que viesse a dar. Hoje aqui até eu fui provado. Mas vocês viram que eu estava sendo fiel. Eu estava sendo fiel aqui. Mesmo sem luz, eu já tinha dado início à pregação. Fiz a leitura da palavra de Deus no escuro. Fiz as aberturas no escuro com o celular, né? Tava dando meu jeito. Você vê que eu estava gaguejando. Enquanto o homem de Deus estava dando jeito aqui. Estava correndo atrás para que a luz viesse a esse lugar. Por isso que eu falei o que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, dos quintos dos infernos, ainda que homens e mulheres, baluarte de Deus, tenha caído, o Senhor os levantará. E se nós estivermos em trevas, Deus como luz vai abrir caminho para a ministração. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Não há mais tempo para perder tempo. Temos que ganhar tempo sobre a face da terra. Você que caiu, se levanta. Você que está prostrado, caminhe. Você que está indeciso, se decida, porque Jesus está voltando. Meu Deus do céu. Vou entregar tudo aqui hoje, irmão. E detalhem, não vou aliviar para o inferno. Hoje aqui o inferno vai engolir seco. E Satanás vai ter que engolir também. Porque o sangue de Jesus nos garante vitória. Vamos à revelação da palavra. Os estatutos de Deus, dados pelo ministério dos profetas. Deus, Ele conta com homens e mulheres para que venha ser exemplo, para que venha ser espelho, para que venha ser diferente, para que venha ser o referencial, para que venha ser a carta lida e escrita, para que venha modificar vidas através dos vossos testemunhos. Que estatuto é esse que você está seguindo? É os estatutos de Deus? É os estatutos das nações? Ou é os estatutos de Satanás? Bota um peso na balança. Bota um peso na balança. Porque pesado fosse na balança e tem se deixado falta o que vós tem feito com o vosso passatempo. Porque Deus vai pedir conta do tempo que passou. Do tempo que passou. Do tempo que passou. Tudo começou no início da criação de Deus. E detalhe, irmão, eu não vou falar agora não, vou deixar para falar no segundo tempo. No segundo tempo o pau vai quebrar no inferno. Primeiro que eu não tenho rabo preso com Satanás e nem ando com o chifre dele para andar de cabeça baixa. Porque segundo a cultura do nosso país, essa praga é conhecida de chifre e de rabo. Mas aqui hoje, segundo o que está escrito em Amós, Deus está visitando a transgressão deste povo, deste planeta Terra, e vai quebrar os chifres que estão no altar e na cabeça de Satanás, e vai cair por terra toda a operação dos demônios.
que vem me questionar quando eu falei isso. Teve um bonitão que apareceu, não lê Bíblia, não conhece Bíblia, está acostumado com sessão da tarde, com vale a pena ver de novo ou se apodrecer de novo. Ou então fica vendo a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, aí pega uma canjinha na sessão das 10, aí vai da sessão das 10, vai ao corujão, aí no outro dia você não sabe se está vendo uma coruja ou um ser humano na sua frente. É igual um zumbi vindo na tua direção e você até se assusta. Que é isso? Eu não sei, rapaz, meus olhos não fecham. Eu tenho que tomar um remédio para poder os meus olhos fechar. É a maldição da televisão, 24 horas lá. Deus te chamou, não foi para ser uma coruja, foi para ser profeta, foi para ser diferente, foi para orar, foi para jejuar, foi para buscar, foi para subir um monte, foi para consagração, foi para caminhar para a casa de Deus. Porque toda a nossa trajetória nessa vida, o final é um paletó de madeira e um atestado de óbito. Todas as documentações nós pegamos. Do CA, a quarta série. Já saí do script mesmo. Eu estava no maior ventarola aqui. Do CA, a quarta série. Da quarta série ao primeiro grau. Do primeiro grau ao segundo grau. Do segundo grau à faculdade. E um monte de documentos, que são documentos de cursos ou de diplomacia, diplomado. Foi diplomado com diploma, mas esse documento ninguém vê, só os que ficam na terra. Esse é meio difícil. É um atestado de óbito e um paletó de madeira. Os estatutos de Deus, segundo o dicionário Aurélio. Eu estava observando hoje o dicionário Aurélio para me entender o que os homens entendem do que é um estatuto. E lá no dicionário Aurélio diz, sabe o que diz lá no dicionário Aurélio? Que o estatuto é lei orgânica de um estado, sociedade, corporação, estabelecimento, constituição, ordenação, regra, regulamento. E esse é o dicionário Aurélio do português brasileiro. Agora vamos para o dicionário bíblico do português celestial. O dicionário bíblico diz que os estatutos é a vontade de Deus revelada aos homens em palavras, para que os homens venham a obedecer os preceitos, a lei, os mandamentos e tudo aquilo que é as ordenanças de acordo com a vontade de Deus. E a lei e a graça se uniram. A lei e a graça estão unidos. Isso aqui é na parte bíblica, no dicionário bíblico. Segundo a vontade de Deus, a lei e a graça estão unidos. Quem se separa e quem está se separando é o diabo, que gosta de separação e fica andando por aí dizendo que a lei acabou, a lei acabou. Eu vou falar, irmão, hoje eu vou falar aqui hoje, eu vou entregar tudinho aqui hoje, porque Deus, Ele nos deu uma lei, e essa lei não podemos ultrapassar, não podemos aumentar, não podemos diminuir. É segundo está escrito. Os estatutos de Deus é para que os homens venham a entender qual é a vontade do Criador para cada ser humano que existe sobre a face da terra. Existe a lei dos animais, existe a lei da natureza, existe a lei do universo, existe a lei para os homens, para que os homens não venham ultrapassar, porque em Salmos 148, versículo 6 diz, Ele nos deu uma lei, e essa lei não podemos ultrapassar. Ultrapassar essa lei é trazer consequências climáticas sobre a face da terra. Ultrapassar os estatutos do Senhor, os mandamentos, os testemunhos, ultrapassar aquilo que Deus já botou como limite, é trazer a ira de Deus sobre a face da terra, é dormir hoje e acordar no inferno. Irmão, vou entregar tudinho aqui hoje. Detalhe, a maioria do que eu vou falar aqui, eu vou descontar tudo no inferno. Tudo no inferno. Tem os advogados do cão, irmão, que anda por aí. Tem os advogados do diabo que anda por aí, advogando a causa do inimigo. Não fala contra o inimigo, não. O inimigo é meu amigo, é teu amigo miserável. Vai pro inferno, vai queimar lá com bife e ranger de dente. Fala que ele está sendo dramático.
pregação que a gente prega, com quem quer que seja que prega, ou está enquadrado, ou está devendo ao inferno, ou então está com medo dos seres humanos saber, viu? Eu não falei? Olha lá, ele gosta da talagada, viu? Eu não falei? Ele fica se prostituindo, viu? Eu não falei? Ele gosta disso, aquilo, outro. Porque quem não deve a Deus e está tranquilo com o Criador, fica tranquilo. Agora, quem muito questiona, irmão, quem muito que pode desconfiar, está enquadrado no manto. Está enquadrado, irmão. Não tem dúvida. Quando você vê muitos rumores de murmuração, é porque está enquadrado. E não quer que ninguém saiba. Essa é a realidade. Não quer que ninguém saiba. Porque há uma observação importante, que a maioria não prega. É por desprincípio. Ou tem medo do diabo e os demônios, ou tem medo da fúria humana, não quer que ninguém saiba. Ou então, irmão, esse terceiro é o pior de todos. Está enquadrado na palavra. Porque o pensamento de alguns é assim: se eu pregar, alguém vai saber o meu erro, o meu delito, o meu pecado. Alguém vai descobrir aonde é que eu estou enquadrado. Porque a palavra de Deus é contra Satanás, é contra os demônios, é contra a dona morte, é contra o inferno, é contra a feitiçaria, é contra a idolatria, é contra a prostituição, é contra os vícios, é contra os defraudadores da palavra, é contra os homicidas, é contra os que cometem aborto, é contra a bebedice, a cachaça, a talagada, a pinga, a goró, o veneno, é contra a imoralidade, é contra a abominação, é contra o incesto, é contra a confusão anormal animal, é contra os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Porque quem não deve não teme, fica tranquilo, sabe que vai ao paraíso, mas quem deve ao Senhor sempre está desconfiado, que sabe que vai ao inferno. Por isso eles não falam mais, por isso eles não pregam, porque está enquadrado. Porque em 1 Timóteo, capítulo 1, do 6 ao 12, a lei é feita para combater a imoralidade, a abominação, o incesto, a confusão e os que andam na carne. Porque a Bíblia diz assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí os carnudos, os defraudadores, é verdade, é por aí o mistério, Jesus. Aí Jesus sinaliza: calma, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, mas para aqueles que andam segundo a carne, aí sim, ainda há condenação. Irmão, teve umas Bíblias aí que lançaram aí, você vigia naquilo que você compra, porque lançaram uma Bíblia aí, umas Bíblias por aí, que não tem mais essa parte. A Bíblia não está sendo mais original. Vigia com aquilo que você está comprando. Vigia com essa palavra aí que se diz ser a palavra de Deus, porque algumas Bíblias estão sendo adulteradas, algumas Bíblias estão sendo tiradas alguns versículos, alguns tios, porque tem sempre um ou outro, esses pregadores aí que falam demais, alguém sabe, alguém acaba sabendo onde é que eu estou enquadrado. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer outros tipos de Bíblia. Vigia da onde isso vem e para onde isso vai. Vigia com aquilo que você lê, porque se não for a originalidade, de acordo com aquilo que Deus determinou, tu nunca vai chegar ao reino dos céus. Tu vai chegar ao inferno pensando que está no céu, e tem um outro que quando for ao inferno vai pensar que está no céu, e vai vir o capiroto. Olha só como que vai ser a conversa lá embaixo. Morre, aí vai ao inferno. Tô no céu, me salvei, me dei bem. Olha só como é que vai ser a situação. Me salvei, me dei bem. Aí vem ele, o capiroto. Se deu bem? Se deu bem o quê? Que conversa é essa aí? Tô no céu. Céu? Tu tá no inferno. Tu não conhece a Bíblia, não? Que inferno? Não me prometeram o reino do céu. Céu? Quem te enganou? Defraudando a palavra, andando nas portas largas, fazendo coisas que nem eu imaginava em fazer. O diabo vai falar assim, ó, que nem eu imaginava fazer quando estava lá no céu. Tu estava pior do que eu. Quer ir pro céu? Te enganaram. Não, mas falando que Deus só queria o coração. Coração? Tu tá virando numa furada. Aquele evangelho furado. O evangelho que não tem nada a ver. Tu tá vendo nesse evangelho. Céu? Olha o fogo aí, ó. O fogo vai subir agora, os bichinhos. Detalhe, você não conhecia a Bíblia, não? Aí a pessoa que está lá no inferno, como assim? Porque aqui no inferno é cara do pai e cara do filho. Jesus falou: vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso coração. Irmão, sem brincadeira nenhuma, os defraudadores vão ficar até tristes com isso que eu vou falar. Eu procurei do Gênesis até o Apocalipse esse argumento que Jesus falou:
eu procurei, irmão. Eu prefiro procurar aquilo que está escrito para mim saber a verdade do que ficar procurando saber da vida dos outros e perder tempo. E ainda ficar com fofoca de mentira e de destruição. Esses fofoqueiros não sabem o mal que está fazendo para eles, porque eles são profissionalizados, segundo o que está na Bíblia, como mexeriqueiro. Mexeriqueiro, a profissão deles. E a Bíblia diz que quem inventa vai inventar, está lá em Oséias. A Bíblia diz lá em Provérbios que muitos vão ser herdeiros do vento, ele está herdando o vento, e detalhe, e no livro de Salmos já complementa: se faltar vento, aqui no céu, o Senhor tira do seu tesouro os ventos extra. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Mas voltando para a conjectura do pensamento real lá no inferno. E o diabo: céu? Quem te enganou? Quem te enganou? Aqui você vai ficar igualzinho a mim. Mas aqui você vai ficar aprisionado em cadeias das trevas. Vai ficar aprisionado lá embaixo. Lá embaixo. Aí eu fui procurar, irmão, do Gênesis até o Apocalipse. Às vezes você não sabe porque você não lê Bíblia. Você não conhece Bíblia. Por isso que você questiona. Porque o dia que você buscar o manto do conhecimento das profundezas do rio de água viva de Deus, você vai entender o nosso linguajar. Mas enquanto você não nascer da água e do Espírito, tu nunca entenderá as profundidades da palavra de Deus. Tem pessoa que tem medo, irmão. Tem pessoas que têm medo do jeito que a gente prega. E eu já ouvi muito isso por aí. E ainda continuo ouvindo. Um ou outro dizer: não, eu não vou escutar ele não. Ele traz uns negócios que assusta. Fui pregar agora tem pouco tempo numa igreja lá dentro do Cesarão. Preguei na igreja. A irmã e o esposo dela gostaram, me convidaram de novo. Na segunda vez que eu voltei, umas pessoas não tinham ido. E a pastora de lá e o pastor de lá perguntou o porquê. E um dos membros falou assim: olha, ele traz um negócio que assusta. A gente não está acostumado a ouvir isso. Irmão, se verdade divina, do jeito que ela é pregada e bem aplicada, está assustando, irmão, essas pessoas não estão preparadas para ir para o céu. Essas pessoas não estão preparadas para subir, porque o céu e o inferno é realidade. No céu é descanso, no inferno é grito de ranger de dentes. Aí eu fui pregar numa outra igreja. A mesma coisa. Como se ficaram sabendo que era eu que ia lá pregar. Algumas pessoas deram até desculpa: olha, eu vou pro shopping, eu vou para um outro determinado lugar, eu vou para não sei aonde. E o pastor de lá ainda foi sincero, ainda chegou para mim e falou assim: irmão, algumas pessoas estão reclamando, porque quando você vem pregar aqui, elas ficam com medo daquilo que você prega. Mas eu falei: pastor, eu não saio das escrituras, eu não venho para cá para falar de terror mundano, aqueles terror mundano que passa, que as pessoas não se assustam. Eu só falo a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, a Bíblia Sagrada do jeito que ela é. Olha, pastor, com todo respeito à vossa pessoa, essas pessoas não estão acostumadas com verdade divina, estão acostumadas a ser abanadas pelo vento da enganação, porque o dia que entrar nos mandamentos verdadeiros, vão entender que não estava no caminho do céu, mas estava no caminho do inferno. E você acha que eu me escandalizei com isso? Você acha que eu me entristeci? Você acha que eu diminuí o meu excesso na meditação? Aí que eu fui meditar mais. Porque a nossa vida, nesta vida, é passageiro. Quem está se iludindo que vai ficar aqui muito tempo, irmão, está enganado. Está enganado. Se não obedecer os mandamentos de Deus, aos ornamentos, preceitos do Senhor, se não obedecer aos estatutos daquilo que Deus determinou, de acordo com a graça de Jesus que se cumprimenta, porque o próprio Jesus também sinalizou, o próprio Jesus também falou. Jesus Cristo falou assim: eu não julgo a ninguém. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os homens de porta larga ficaram felizes. É por aí, Jesus, o mistério é esse, Senhor. Você é um dos nossos.
Jesus vira e olha assim: mas eu tenho algo para vos dizer. As palavras que eu tenho pregado, as palavras que eu tenho verbalizado, julgará muitos de vocês no último dia, no juízo final. Aí sabe o que aconteceu no final? Cada um pegou seu rumo. Duro esse discurso, quem pode ouvir? Ele está louco. Isso não é palavra. E ó, foi saindo todos fora. Só ficou quem? Os 12. E Iscariote teve que engolir seco. Por quê? Ele estava de olho no dindinho. Então ele não podia sair fora. Aí vem um dos discípulos. Jesus diz: e vós, seguis também a multidão? Aí vem um dos discípulos: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? E tudo isso que eu estou falando, irmão, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Se eu fosse você e estivesse no seu lugar, examinaria as escrituras. Examinaria, porque você está tendo tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. E outros com desculpa ainda diz assim: não, irmão, está escrito na Bíblia que há um tempo para tudo. E para a Bíblia não tem tempo nenhum. E quando lá em Salmos diz assim: se for possível, meditar dia e noite, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Por isso que muitos estão anêmicos, por isso que muitos estão morrendo com a Bíblia na mão, igual o pastor falou aqui. Por isso que muitos são facultativos, têm faculdade, mas são analfabetos bíblicos, não conhecem as profundidades da lei de Deus. E detalhe, além de eles serem analfabeto bíblico, ainda quer se analfabetizar também. Quer dizer para você: tu não pode falar isso é uma grosseria, nem tudo é o que está escrito, Deus só quer o coração, irmão. Pode orar que é demônio purinho na terra, porque o único que fica incomodado é o demônio. Palavra de Deus, verdade divina, irmão, não espanta ninguém, só espanta o pecado e o diabo. São essas duas coisas que ocorrem quando a palavra é pregada dentro do manto da verbalização. Espanta o pecado e o diabo. O diabo fica assustado, irmão. Ele fica apavorado com a pregação dessa, porque uma pregação dessa restaura, levanta, tira do pecado, bota no caminho de novo, mostra o endereço pro céu, fala que o inferno é realidade, porque você vê muitas pregações e dá para perceber que nas pregações eles falam: o inferno não existe, todo mundo vai pro céu. As mensagens de hoje é assim: todo mundo vai pro céu, ninguém mais vai pro inferno, todo mundo vai pro céu. Aí chega lá no céu, aí já é o Criador agora. Céu, tu quer ficar aqui no céu pra quê? Senhor, no teu nome nós profetizamos. Já vou falar outra coisa aqui: dons não salva ninguém. Dons não salva. No teu nome nós profetizamos. No teu nome nós falamos mistério, no teu nome nós curamos enfermos, fizemos visita, nós pregamos na tua rua. Senhor, não nos rejeite, Senhor, deixe nós ficar no seu reino. Deus olha assim: anjo, prepara o balde, óleo de pera purinho, esse aqui vai brilhando do céu direto ao lago de fogo, joga na cara, esse aqui vai descer direto ao lago de fogo com a cara brilhando, porque esse aqui é muito cara de madeira. Amarra o pé e mão, porque a Bíblia diz que tem pessoas que quando chegar lá, Deus vai estar tão irritado que vai mandar amarrar o pé e a mão e vai lançar no lago de fogo e enxofre. Irmão, já está chegando a hora e vai acontecer. Eu vou pregar aqui só sobre o Apocalipse até final do ano. Vou fazer uma campanha aqui só sobre o Apocalipse, as profundidades da revelação de Deus. Você vai ouvir coisas aqui que você nunca imaginou que iria ouvir, mas é profundidade, irmão, é revelação, é coisa de Deus mesmo. Não é extinção de linguiça, não é inventação e não é coisas que vêm te enganar. É as revelações das profundezas de Deus. Hoje
escutando o pastor aqui hoje, até o povo já está inconformado. O povo já está eu vou baixar um pouco o linguajar aqui. O povo já está de saco cheio de tanta enganação. As almas estão sedentas. Quando as almas não encontram a alimentação na palavra, elas vão aos vícios, vão às prostituição, vão às bebedices, vão a tudo quanto é tipo de coisa, tentando preencher o vazio da alma. Os estatutos de Deus foi para nos orientar qual seria a vontade que o Senhor, o Deus que fez o céu e a terra, queria para a tua vida, queria não quer, para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Mas para que vós venhais a entender isso, tem que buscar nos mandamentos, tem que buscar nos ornamentos, tem que ler a palavra do Senhor, tem que orar, e tem que insistir em cima das palavras que vêm. Não se preocupa com isso não. Você vai ficar perdendo tempo lendo. Se preocupa com isso aí não. Vai se divertir, vai se distrair, vai se acomodar. Não se preocupa com a escritura não. Porque nós estamos ouvindo muito isso por aí. Estamos ouvindo. A preocupação de Deus hoje nos tempos atuais é a mesma do passado. Ter um homem modelo, uma mulher modelo, para que venha ser exemplo, para que o Deus que fez o céu e a terra olhe até para o cão dizendo: está vendo, a minha filha, o meu filho é fiel. Ó, enfraquece, até toma um pouquinho o cão, tu até acusa, mas ele se levanta, mas continua de novo no caminho. Tá vendo lá? Isso é fidelidade, isso é confiança, isso é insistência. Deus te quer como modelo, mas você tem que insistir. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Só tem duas coisas que Deus não aceita. Eu vou falar aqui, eu vou te revelar. Só tem duas coisas que Deus não aceita. Duas coisas o Criador não aceita de ti. Isso Ele não vai aceitar nunca. Primeiro, desistência, você voltar atrás. Segundo, afrontar ele. Essas duas coisas Deus não aceita. É você desistir, desviar, voltar atrás, porque até o linguarudo está te ajudando a jogar você lá no mundo. E segundo, afrontar ele. Afrontar ele. Tem um rei aqui na Bíblia, está em Reis. Tem pessoas que enquanto tem capeta no corpo, é brabo, enfrenta todo mundo, quer enfrentar até o Criador. Tem pessoas que enquanto tem capeta no corpo, tem demônio, tem diabo, é brabo, irmão, é brabo, bate o pé, quer enfrentar até ungido, levanta a voz pra cima, quem é o Criador? Aí Deus fica só olhando. Mas aqui tem um aqui na Bíblia, o rei da Síria, Senaqueribe. Ele manda um recado para o rei Ezequias, manda um recado para o povo que está lá: não vos engane, não deixe o rei Ezequias vos enganar, porque do mesmo jeito que eu fiz com as outras nações, que eu entrei, tomei os seus despojos e destruí tudo e todos lá e os seus deuses, e o que sobrou fiz escravo, com vocês e com o vosso Deus, o Deus de Israel, vou fazer a mesma coisa, irmão. Quando ele terminou de falar que Deus é assim, o Criador é assim, o Criador deixa você terminar de falar. Quando você termina de falar a frase, irmão, aí Deus levanta. Agora, uma coisa eu vou dizer: Deus levantou, irmão, pode ter certeza, o negócio vai ficar estreito até pro diabo, e o diabo sabe disso. A Bíblia diz: quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele afronta ao rei Ezequias, afronta o povo e levanta a voz para cima para afrontar o Criador. Irmão, o próprio Satanás botou a mão na cabeça. Esse miserável fez maluquice, olha o que ele vai fazer. Porque quando ele estava afrontando o povo, o diabo ainda estava mais ou menos feliz. Mas quando ele levanta a voz para cima, irmão, o diabo bota a mão na cabeça e já pensa lá, porque aquela praga do inferno, ele ainda pensa, ele bota a mão na cabeça, ele fez besteira. Quando ele afronta o Deus vivo, a Bíblia diz, na palavra de Deus, que o Criador que fez o céu e a terra se levanta
E o Criador se levanta e fala com um de seus anjos, dizendo: ó, afia a espada aí, meu filho. Bota essa espada no esmeril, que o negócio vai ficar estreito agora na terra. A Bíblia diz que Deus dá um de seus assobio santo e diretamente na sua voz sublime e tremenda fala com Isaías: Isaías, meu servo, leve um recado para o rei Ezequias e diga para ele não entrar nessa peleja, porque agora é comigo. Que história é essa? Ser humano incircunciso, caco entre os cacos, querer me afrontar? O Criador e criação de toda a criação do mundo? Peraí, Deus se levantou, irmão. O anjo estava lá afiando a espada no esmeril. O negócio vai ficar estreito, hein? Quando Deus se levanta, irmão, que começa a fumegar em fogo de ira, o diabo já tinha entendido o mistério. O diabo já sabia o que ia acontecer. Sabe o que o diabo do inferno faz? Ele sai voado, pula em cima da Dona Morte com um cavalo, com tudo, e se manda para dentro dos infernos e fica lá da janela infernal olhando para a terra. Aí, tá vendo aí, demônios? Tá vendo aí, Dona Morte? Ó, vai tomar uma coça. O Criador vai arrebentar com o rei Senaqueribe. Fecha a janela aí, porque o negócio ficou estreito na terra agora. Vai sobrar até pra nós aqui do inferno, porque o Criador vai pelejar. Irmão, vem um anjo. Deus fala com o anjo: desce agora. 185 mil homens vai morrer por causa da arrogância de um. E agora eu vou falar um negócio para ti, anjo. Não toca no rei. Esse é comigo. Mano a mano, cara a cara, olho a olho. Os soldados dele mata todos, mas o rei não. É comigo. Esse eu quero tratar. Eu quero ver se ele é alguma coisa mesmo para me afrontar, porque o próprio capeta do inferno que estava no lombo dele já se mandou para os quintos dos infernos. Irmão, o diabo se manda para o inferno, pula em cima da Dona Morte com um cavalo, com tudo, isso é conjectura, e se manda para dentro dos infernos. O anjo vem na frente, mete a espada em 185 mil homens. Caíram mortos. Aí vem o Criador. O anjo passa pelo Criador: Senhor, tranquilo, morreu todo mundo, agora deixa comigo. Aí o Criador desce. Falou o quê? Falou o quê, rei da Síria? Senaqueribe? Fala de novo. Tu falou o quê? Quem sou eu? Quem sou eu? Enquanto você estava mexendo com o homem e com os deuses do inferno, eu não estava nem aí. Eu ia proteger o meu povo, mas não do jeito que eu deveria descer para proteger. Mas você vem me afrontar? Peraí. A Bíblia diz, irmão, que Deus colocou um anzol no nariz do miserável. O rei da Síria saiu com um anzol no nariz e o próprio Criador falou assim: pelo mesmo caminho que tu veio, tu vai voltar. E ele volta desesperado, com um espírito de loucura, e correndo, ele entra dentro de sua casa e se prostra perante o seu Deus Nimrod, perguntando por causa de que aquilo aconteceu. Nem o deusinho dele de imagem não respondeu, porque se respondesse, o Criador ia lá e arrebentava, ficou todo mundo quieto. E por trás chegam os dois filhos de sangue, ó, e mata aquele arrogante. Irmão, é um perigo muito grande, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. É um perigo muito grande por causa da arrogância de um. Morreu 185 homens que estavam sob o comando daquele rei. Irmão, se você vê alguém se levantando contra o Criador, e se você vê que conselho não dá, sai de perto, porque o mesmo vento que a pessoa entra, quem estiver perto vai entrar no vento também. Cuidado com o fofoqueiro, hein? O fofoqueiro é carregador de vento, herdeiro do vento, e Deus tem vento extra pra ele. Essa praga nem a vontade de Deus não faz a vontade do diabo, a vontade do inferno, não ganha uma alma, não sai pra evangelizar e só pensa em destruir. Por causa de um, morreu 185 mil. Por causa de um profeta de desobediência, quase todos os marinheiros morreram, quando Jonas foge de um mandato divino. Isso é Bíblia, hein? Isso é Bíblia, hein? Deus não deixou escrito à toa que está lá em Naum. O culpado
olho para as minhas falhas nem para os meus erros. Eu insisto, eu peço misericórdia ao Senhor. Eu peço ajuda. Agora, desistência e afronta, isso o Senhor não vai aceitar. Insista. Reaja contra a circunstância da situação. Reaja contra o inferno. Desconta tudo no inferno. Foi o próprio Satanás do inferno que criou a circunstância para que vós venha a cair. O diabo prepara tudo, irmão. Para a queda do ungido, o cão, aquela praga do inferno, prepara tudo. Prepara a queda, prepara o palco daqueles que vão vir. Ué, tu não era santo? Tu não era orador? Tu não buscava Deus? Que tu caiu? Ué, tu não pregava? Por causa de que tu caiu? O diabo prepara tudo, irmão, até plateia. Porque a Bíblia diz que nós estamos como um espetáculo do mundo. E interessante que no meio da plateia dessa turminha do inferno, ainda vem um crente ou outro no meio. Ué, ele não pregava, ele não falava, ele não anunciava, porque caiu, porque voltou a praga nem ajuda a levantar, mas ajuda a derrubar mais ainda, sabe? Esses foram vocacionados pelo inferno, esses vão descer o inferno, ainda vai ganhar o troféu Nobel do cão, troféu Nobel do cão, como destruidor dos ungidos. Agora, se tu caiu, levanta. Se tu desviou, volte. Não desista, insista. Mas, irmão, não tenho força. Pede força ao Espírito de Deus. Peça perdão. Bota a espada do Espírito na tua mão e o porrete do outro e dá em cima dos demônios. Porque são eles que estão preparando essa plateia toda para você não se levantar. Porque até na hora que você se levanta, vem um ou outro dizendo: tu não tem condição de falar não, tu não pode falar não, você caiu lá atrás, você fez isso, sai pra lá, filho do cão, sai pra lá, servo de Satanás, sai pra lá, advogado do inferno. Tem muitas pessoas, irmão, que é freguês de Satanás, é cliente dos demônios, é mercadoria do inferno, e já está determinado pela dona morte para ser levado. E quer que você vá junto. Mas se levanta, reaja, tem os estatutos de Deus. Se você pecou, tem a misericórdia. Peça perdão e a misericórdia vai te alcançar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será maior do que a primeira. Estamos aqui observando a Bíblia Sagrada, que Deus queria contar com esse povo para um modelo, exemplo até para as outras nações. Mas o que acontece no próprio livro de 2 Reis, capítulo 17, se você for analisar ali as escrituras, do versículo 1 até o 23, o próprio Deus falando até da tribo de Judá. Irmão, olha como é que estava o sentimento de Deus. Deus falando até pela boca dos profetas. Versículo 19 de 2 Reis. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram os estatutos das nações, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos seus despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Todas as tribos caíram, as 12 tribos de Israel se entregaram ao mundanismo, se entregaram à vaidade, se entregaram a goró, se entregaram segundo o curso deste mundo. E a tribo de Judá que Deus contava, Deus fala com lamentações dizendo: até a tribo de Judá não guardou os mandamentos do Senhor. Você entende qual é o sentimento de Deus? Você entende quais são os sentimentos de Deus? Ou por causa de que Ele deu os estatutos? Que nos estatutos ornamentados, para que nós venhamos a entender a vontade de Deus, nós encontramos ali lei, mandamento, preceitos e testemunhos. Quando se fala testemunhos, irmão, é o testemunho daquilo que Deus fez no Egito. Contra o Egito, as pragas que vieram contra o Egito, e como que Deus defendia o seu povo. Mas o que o seu povo fazia? O próprio povo de Deus era ingrato ao Criador, se entregava de novo ao mundanismo e se entristecia o coração de Deus. Por isso que Jesus veio à terra, o Verbo se fez carne
e eu dou como um ser humano comum também, para tentar entender as nossas fragilidades, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós venhamos a ter a vida eterna, a vida eterna. E tudo isso você encontra na Bíblia, na Palavra de Deus. Lá em Levítico, capítulo 10, do versículo 9 ao 11, diz assim, ó: não beberá nem vinho e nem bebida forte. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para ensinar também aos vossos filhos, para não dar uma talagada. Quer beber? Bebe água ou guaraná. Porque esses pinguços aí, ó, que se diz ser crente, a hora que tiver endemoniado de tanto beber, o diabo vai convidar a encruzilhada. Quando chegar lá na encruzilhada, o diabo já vai falar, ó, leva uma cadeira, 2 cadeiras e uma mesa. Uma para o pinguço e outra para o cão. E lá você vai beber a luz de vela. Isso, ainda tem farofa e frango lá para você, na encruzilhada. Vai ficar encapetado. E de lá mesmo vai ao inferno. E quando chegar no inferno, sofrimento e dor. Depois que sair do inferno, aí vai enfrentar o juízo final. Quando chegar no juízo final, Deus vai olhar para a cara do miserável. É, né? Tu gostava de beber, né? Aqui, você vai beber até o gargalho do vinho da ira de Deus. E depois que explodir, daqui mesmo você vai ao lago de fogo e enxofre. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 23, diz: todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Aqui da Davi falando que guardou os estatutos de Deus, os mandamentos, a lei, procurou obedecer. E detalhe, Davi falhou e não ficou no erro não. Davi falhou, se arrependeu e continuou no caminho que você precisa. Você falha e quer ficar no erro. Você não pode ficar no erro. Você tem que se arrepender e continuar no caminho. Lá em Salmos 119, versículo 112 diz: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 14 diz: lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos, leis e mandamentos bons pelo ministério de Moisés, o teu servo, e continuaste relembrando através dos profetas. Se não fosse importante, Deus não lembrava. Deus não lembrava. Sabe o que o diabo quer? Até nesses tempos atuais, eu vou falar. Está lá em Reis, está lá na palavra de Deus. O diabo quer que o povo anda. O diabo quer que o povo anda sem lei, sem sacerdote, sem Deus. É o que está acontecendo agora. Se for ocorrer o que está no prenúncio dos rumores daquilo que se dizem por aí, é o que o diabo quer, a festa do inferno. Isso está na palavra de Deus. O povo estava andando sem lei, sem sacerdote e sem Deus. E o diabo gostando da festa. E os meninos escandalosos também. Vê como é que os meninos escandalosos estão se espalhando por aí. Doidinho para isso acontecer. Mas se preocupa não, senhor e senhora, homem, mulheres, criança e ancião, que ainda tem princípio moral, que ainda tem princípio ético, que ainda tem um princípio familiar, porque segundo o que está em Apocalipse, Deus já tem preparado reis e sacerdotes para acabar com a bagunça do inferno. Quer dizer, para não deixar a bagunça do inferno nem começar, porque tem rei e sacerdote para combater toda a artimanha do inferno. Lá em Ezequiel, lá em Salmos 119, versículo 112 diz: faça conforme está escrito lá: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, porque dentro desses estatutos, segundo a vontade de Deus, nós encontramos ali a lei, os mandamentos, os preceitos e o testemunho. E como que é que o Senhor, o Deus que fez o céu e a terra, quer que nós se comportamos sobre a face da terra? Inclina o teu coração a meditar e você vai ver qual é a conduta que Deus quer que você viva sobre a face da terra. Como é que o Criador quer que você se comporte? Lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 11 diz: e dei os meus estatutos e lhe mostrei os meus juízos, aos quais cumprindo os homens viverá por eles.
Quer viver? Faça o que está escrito e você viverá. Saia dessas furadas que andam por aí. Nem tudo é o que está escrito, porque os estatutos das nações que não botam equilíbrio segundo a palavra de Deus começam a ser pervertido. Tudo à moda, vamos embora. Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 16, diz assim: porque se observasse os estatutos de Orim e toda a obra da casa de Acabe, e vós que andaste nos conselhos deles, para que façais de vós mesmo uma assolação, e dos seus habitantes um assobio, e assim trareis sobre vós o opróprio do povo. Sabe o que é isso aqui? Estatuto pervertido, estatuto das nações. Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os vossos pais desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai hoje para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ali há uma reclamação de Deus, porque muitos têm desviado dos mandamentos, têm preferido mais os estatutos das nações. Aí eles se enganam, porque Deus sonda a mente, o coração, o pensamento e a intenção do homem. Está lá em Hebreu. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não adianta você se enganar a si mesmo, porque lá em Coríntios diz: examine-se, pois, o homem. Não se engane a si mesmo. Analise as escrituras, para que vós venham a observar, para ver se ainda está no caminho. Irmão, posso estar até enquadrado naquilo que eu estou pregando, mas eu jamais vou deixar de pregar, porque seria 2 pecados. Primeiro, porque eu estou enquadrado, e segundo, porque eu não quero falar mais, porque se eu estiver enquadrado, a tua palavra me cortando, eu vou me corrigir, mas se eu não quiser mais falar mais, eu vou morrendo, e daqui a pouquinho estou desviado. É o que está acontecendo. A pessoa não quer falar mais o evangelho, porque ainda está em fase de aperfeiçoamento, e se diz, segundo ele, não tem condição de falar. Uma coisa, irmão, é você querer falar e ensinar o que é correto. Deus vai aprovar, mesmo que você não tenha condição. Agora, se você querer falar para fazer um mandamento teu, isso aí Deus não vai aprovar. Uma vez eu falei aqui assim: tem pessoas que não têm condição para pregar a palavra. É verdade. Tem pessoas que não têm condição, está distorcendo. Fala que nem tudo é o que está escrito, não tem condição. Está morto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, para pregar tem que estar vivinho. Ou então tem que estar nascendo. E quando a criança está nascendo, do ventre da mãe ela está nascendo. Tem que estar nascendo. Isaías, vem Isaías. Isaías começou a madeirar todo mundo, irmão. Ai para lá, ai para cá. Ai das nações, ai dos povos, ai dos pecadores. Mas chegou uma hora que o céu se abriu e ele falou assim: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios estão impuros também. Deus viu a sinceridade de Isaías pelo esforço dele. Deus vai ver o seu esforço. Se você se esforçar, Deus vai te abençoar. Agora não pode você criar um outro evangelho. Não estou querendo criar por aí, criar um outro evangelho. Aí não pode. Aí você quer estar no lugar de Deus. Aí não pode. Mas se você estiver se esforçando, Deus vai te abençoar. Que estatuto é esse aí que você está seguindo? É os estatutos de Deus? É os estatutos das nações? Ou é os estatutos de Satanás? Porque tu não sabia não? Tem os estatutos do cão também. Vigia com isso aí. Porque senão você pode estar pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Compare com a Escritura Sagrada. Você tem que pegar assim: peraí, deixa eu ver que estatuto é esse. Porta larga, pode tudo, campanha da porta larga, pode tudo. Você tem que ler. Peraí, campanha da porta larga, o estatuto do pode tudo. Aqui Deus só quer o coração. Peraí. Aí você vai lá e abre a Bíblia. Não, aqui a porta é estreita, aqui só pode aquilo que Deus diz. Aqui Deus não quer só o coração, porque Deus não é açougueiro, Deus não trabalha no açougue. Então, ele não quer só o coração. A Bíblia diz o quê? Que ele quer corpo, alma e espírito. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou o coração. Ressuscitou corpo, alma e espírito. Então, esse estatuto aqui está fora da palavra. Isso aqui é uma furada. Então, eu vou sair da furada. É isso que
você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso ser piolho para ir pela cabeça dos outros. Eu não posso ser papagaio para ir repetindo o que estão falando ou o que estão me ensinando. Eu tenho que ver se está escrito. A Bíblia diz que se não tiver escrito, seja anátema. Porque se você analisar mesmo as escrituras, a maioria está seguindo estatuto de nações, não está seguindo os estatutos de Deus. E quando eu falo isso aqui, eu estou trazendo para o lado espiritual, hein? Entenda muito bem, falador. Mete um cotonete gigante no ouvido, joga de um lado a outro para você ouvir direito, para depois você não inventar por aí. Observe as escrituras, observe a Bíblia Sagrada, aceite só o evangelho original. Cuidado com esses evangelhos pirateados que andam por aí. Porque se tem os pirateiros do entretenimento, tem os pirateiros da palavra de Deus que anda por aí também. Aceite só o que for original. Doutrina original, evangelho só original, Bíblia Sagrada só original, pregação só original, revelação profética só original, os estatutos só os originais, de acordo com a palavra de Deus, os oráculos sagrados só os originais, as narrativas verbalizadas só original, as mensagens ministradas só original e as visões só real, original e verdadeiro. Só aquilo que é de Deus e biblicamente. Não aceite miragem e nem palavra distorcida. Fazei prova de Deus. Provai os Espíritos para ver, sentir e perceber se é de Deus ou de Satanás aquilo que se procede. Glórias a Deus. Observe os mandamentos. Observe a palavra de Deus. Observe a palavra de Deus. Porque lá em Salmos 119, versículo 96 diz: eu vi limite para tudo. Tudo nessa vida tem um limite. Mas o autor continua: menos para a palavra de Deus. Tudo nessa vida tem um limite, menos a palavra de Deus. Você vai ver nesse ano ainda e ano que vem, Deus vai colocar um freio no montão nesses transgressores, nesses defraudadores, nesses homens de porta larga. Vai voltar a pregar o evangelho do jeito que ele é, ou então Deus vai transportar eles de lá e vai colocar outro para que o evangelho da palavra venha a ser ministrado do jeito que Deus quer. Irmão, o negócio na ministração da palavra é tão sério, irmão, que eu procurando, meditando, analisando, estudando, buscando, orando, encontrei vários tipos de sentidos e de verbalização da palavra. Na Bíblia Sagrada, na pregação, irmão, a pregação profética é tão importante que a Bíblia diz que Deus falou assim, ó: madrugando e orando, protestei através dos profetas para que vós venham a voltar para o mandamento, para a palavra, para a oração, para a busca, porque Deus quer que você busque Ele até de madrugada. Se a fila estiver grande, vai para a madrugada, que a fila é menor. Ai, meu Deus do céu. Olha só o que eu vou falar aqui. O negócio é sério, irmão. Eu medito muito na palavra. A Bíblia Sagrada na pregação é tão importante que você encontra Deus pregando: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Operando eu, quem me impedirá? Jesus Cristo pregou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. O Espírito Santo pregou assim: eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te guiar em toda a verdade. Os anjos celestiais pregaram: vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram, no juízo final, Deus acerta com vocês. Porque em breve esses anjos vão voltar aqui para pregar de novo. Os sacerdotes, pastores, atalaes, profetas verdadeiros proclamaram, anunciaram, pregaram, revelaram a lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca entrarão nos céus, nunca provarão o que é estar no paraíso. A natureza e os animais pregaram: e faz de seus ventos seus mensageiros. E a muda jumenta que falou com voz humana:
Agora, esse aqui é interessante. Esse aqui que eu vou falar é interessante. Até aquela praga do inferno se meteu ao pregador. Até ele se meteu ao pregador. Ele chega para Jesus. Jesus, está escrito. Está escrito. Imagine Jesus olhando para a cara do miserável do inferno. Está escrito. Até tu agora, cão. Vamos conjecturar. E quem foi o alfaiate do inferno aí que fez esse terno aí para tu? Aí ele olha para Jesus. Gostou, Jesus? Tudo isso eu te darei. Se prostrado e me adorar. Jesus olha para a cara do miserável. Tu não tem vergonha mesmo, Satanás. Tu saiu do céu de mão vazia, uma na frente e outra atrás, caiu de lá, os anjos que se teleguiaram caíram também, tu desceu ao inferno, foi o primeiro a inaugurar o inferno, você é o demônio, criou a mentira, deu a cria da Dona Morte, a Dona Morte só surgiu com a queda do diabo e desceu ao inferno. E vem ele aqui se querendo dar de pregador, pra você ver como é que o bicho é debochado. Jesus, está escrito, Jesus. Jesus olha para a cara do miserável, está escrito, até tua, só tem uma coisa para te dizer, só maneja bem a palavra da verdade, quem tem o Espírito Santo de Deus. Vamos continuando, tem mais, irmão, tem mais aqui, ó, isso tudo está na Bíblia, está na palavra de Deus. Os demônios também pregam, tem sinagoga para congregar, tem doutrina pervertida, possui porcos, coitado dos bichinhos, e ainda faz discípulo da destruição. Sabe o que é isso? É porque você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você está tão interessado no cotidiano, de tudo que passa no cotidiano, você não lê a Bíblia. Tirando o trabalho, irmão, o restante está tudo te cegando. Você está até mais cansado. Você repara que quando você para diante da televisão, o sono vai embora. Mas quando vai ir para a igreja, irmão, e lê a Bíblia, dá um sono, capiroto chega por trás. Cuti, dorme, neném. Vai pra igreja, não. Dorme, neném. Vai incutir coisa, daqui a pouquinho dá aquele sono pesado. Nem Bíblia não lê mais. Mas quando vai ver alguma miséria de destruição na televisão, até o diabo senta do lado. É isso aí, vou assistir junto contigo. Não dorme não, o diabo fica cutucando toda. Não dorme não, não dorme não. Aí quando no outro dia dor de cabeça, é zonzeira, não consegue se adaptar bem no serviço, quer meter a mão na cara do funcionário, quer meter a mão na cara do patrão, ninguém presta, aí sai briga dentro de casa com a Dona Maria, por quê? Não orou, não buscou, não foi à igreja, preferiu mais ficar diante da TV, porque o nome já diz TV, tira visão, e você fica ali assistindo as novelas, um velório em andamento, você já viu isso? Porque nó é amarrado, e vela, as velhinhas que ficam ali, fica só preparação. Pô, eu vou falar aqui hoje, irmão, Deus vai falar, ainda mais que a luz voltou, o negócio vai ficar estreito aqui hoje. Repara que para Jesus, para fazer a vontade de Deus, e para Jesus e para caminhar para a igreja, dá sono, dá canseira, dá preguiça, dá um monte de coisa. Mas para ficar diante da televisão, o sono vai até embora. Até embora. E o diabo senta do lado. É isso aí. Tá gostando? Não preocupa não, vai passar o melhor. E o cão fala, não, vai passar o melhor e agora. Esse, tá vendo? É fantástico, não é? O diabo do lado dele, é fantástico, né? Vai vir mais fantástico ainda. Fica aí que ainda vem sessão das 10. Não, vem o corujão. Preocupa não. Vai ficar igualzinho a mim, igual a coruja. Preocupa não. Daqui a pouquinho tá ceguinho. Daqui a pouquinho, além de cego, começa a desviar. Fica desviado. Irmão, não perco mais tempo na terra. Estou lendo a Bíblia direto. E eu descobri um negócio interessante lendo a Bíblia por esses dias. Quando Deus permite que o rei, eu vou encerrar aqui, por causa da desobediência do povo, por causa do pecado do povo, porque as tribos todas tinham caído, aí um rei, ele pega todo o povo de Deus e transporta para uma nação. Antes de Nabucodonosor chegar, antes de Nabucodonosor fazer a arruaça, esse rei pega o povo de Deus e transporta para uma outra nação. E na Terra Santa, eles colocam, isso está na Bíblia, irmão, eu li isso essa semana, eles colocam os estrangeiros. Aí os estrangeiros começam a instituir os estatutos das nações ali. Começa a adorar Moloque, começa a adorar Astarote, começa a adorar Artemis, e começa, como é que é o nome daquela palavra? Começa as depravações. Eu estou falando no linguajar comum, quero falar por isso, por isso que eu estou me atrapalhando. Peraí, deixa eu trazer o linguajar mais brasileiro. Aí começam a cair
nessa envergonhice ali, na imoralidade, na abominação, no incesto, na confusão animal normal. Irmão, Deus fica irado, porque estavam querendo contaminar a Terra Santa. Está na Bíblia, Deus falou com os leões. Leões, estão com fome, então? Vamos, Senhor. Tem muita carne humana para vocês. Os leões aparecem do nada, sabe, dentro das matas. E começa a devorar um, começa a devorar outro, começa a devorar um, começa a devorar outro. E o povo começa a ficar desesperado. O povo vai até aquele rei que tinha dado aquelas terras para ele. Aquelas terras daquela nação. Olha, vem cá, qual era o costume daquele povo que estava aqui? Porque está acontecendo alguma coisa estranha. Os leões estão aparecendo do nada e estão matando o povo. O rei que tinha autorizado eles ficar ali, falaram, ó, tem um negócio dos prefeitos, uma lei lá que eles seguiam. Tem que observar aquilo lá. Daí eles começaram a observar e viram que estavam tudo errado. Viram que estavam tudo em pecado. Viram que estavam tudo em curso contrário. Viram que estavam caminhando para o inferno e não estavam caminhando para o céu. Meu Deus do céu. Isso está na Bíblia, irmão, na palavra de Deus. E eles procuraram começar a se corrigir de acordo com os ornamentos da palavra. Mas o capeta estava ali, né? O capeta sempre ficava insistindo. Não, sai, não se preocupa com isso não. E os leões devorando. O diabo não estava nem aí, irmão. O diabo estava gostando era da festa. Que estava entrando muito mais gente para o inferno. Isso vai ser agora, para a segunda pregação. Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais. Segundo o que está escrito, irmão, tudo que eu falar aqui eu provo na Bíblia. Na Bíblia. Eu não fico perdendo tempo em casa, nem com o Fantástico. Fantástico mesmo é só isso aqui, ó, do Gênesis até o Apocalipse. Isso aqui pra mim é fantástico, com certeza. E detalhe, comigo não tem esse negócio de cena dos próximos capítulos, não. Aqui é os capítulos todos, a cena todinha você entende aqui. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Espírito Santo é o meu consolador e intercessor, só tenho que confiar e acreditar. Se o anjo celestial está ao meu redor, por que temer o mal? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vos abençoe e procure uma igreja mais próximo da tua casa, que se esteja ali ensinando os ornamentos e os mandamentos e os estatutos do Senhor, segundo a lei, os preceitos, os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Porque é isso que Ele quer, para que vós venham a ter uma conduta moral diante do Criador. Que Deus vos abençoe.